Então vamos lá, o que é o sacramento da confirmação? A crisma é o segundo sacramento daquilo que nós chamamos iniciação cristã, certo? Então a expressão confirmação, ela é perigosa porque pode ser entendida como confirmação do batismo, que a criança não podia assumir. Então a crisma pode ser comparada ao crescimento, enquanto o batismo é o nascimento. Então são alguns elementos importantes aqui para a gente já discutir a respeito da crisma. Então, a gente usa o termo confirmação, mas de fato a crisma não é confirmação do batismo, mas é um sacramento que tem a sua própria eficácia. Nós já vamos ver daqui a pouquinho qual é a eficácia do sacramento da crisma. Resta dizer que pela crisma nós nos tornamos os soldados de Cristo, nós nos tornamos a parte viva da igreja cristã. O sacramento da crisma é considerado o segundo sacramento e não o terceiro, como muita gente pode pensar, né? Então, geralmente a crisma ela é ministrada logo após o santo batismo. Digamos, na ordem sacramental é isso. Obviamente que no cristianismo primitivo, batismo, crisma e Eucaristia eram celebrados numa mesma celebração que se chamava iniciação cristã. Dava-se a iniciação cristã. Então, o que nós temos de importante a discutir sobre a questão da crisma? Falando do Espírito Santo, o Espírito Santo ele já é comunicado plenamente no batismo. Então não tem nada que plenificar o Espírito Santo, porque ele já está plenamente na criatura humana por meio do batismo, que nos torna filhos de Deus. Nós já falamos sobre o sacramento do batismo na aula anterior. Mas na Sagrada Escritura aparecem referências a ritos que remetem para o sacramento da crisma. Então, lá no Novo Testamento, nós temos alguns elementos, nos Atos dos Apóstolos especialmente, falando que os apóstolos iam às comunidades confirmar os irmãos nesse vínculo, pela imposição das mãos. Então, a imposição das mãos é um ato de transmissão de vínculo, de transmissão de ordem, de ordenança, de transmissão da força do Divino Espírito Santo para nos nutrir na fé. Então, a ligação ao Espírito Santo, que há no sacramento da crisma, também é uma ligação que nos vincula aos apóstolos. Por que nos vincula aos apóstolos? Porque é eles que impunham as mãos para complementar o batismo, sublinhando outra dimensão. Ligam o batismo à remissão dos pecados e à imposição das mãos aos dons espirituais do Espírito Santo. Por quê? Porque os apóstolos têm a sucessão apostólica plena, que vem das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos aqui, a liturgia antiga, batismo, crisma e eucaristia eram celebrados em conjunto. Por isso não se deve perder essa unidade, chamando os três de sacramento da iniciação cristã. Guarde isso com vocês. Batismo, crisma e eucaristia, batismo, crisma, comunhão, sacramentos da iniciação cristã. O sacramento da crisma, então, ele tem esse caráter de sublinhar os dons do Espírito Santo, os dons espirituais transmitidos aos fiéis por meio da imposição das mãos dos apóstolos e dos seus sucessores, diretamente, no caso, os bispos, né? Sempre houve consciência de serem dois momentos diferentes, o batismo e a crisma. Hoje se vê como um único sacramento que se celebra em 7 momentos diferentes, ou 7 sacramentos, na verdade. A crisma foi reservada ao bispo, mas evoluiu de modo diferente nas igrejas oriental e ocidental. Nas igrejas orientais, os presbíteros celebram a crisma ao celebrarem de uma vez os 3 sacramentos. Então, no nascimento da criança, né, quando a criança é levada ao batismo, ela recebe os 3 sacramentos na liturgia oriental, conforme a tradição antiga. Já na liturgia ocidental, houve a separação por uma questão pastoral. Mas é importante destacar isso novamente para vocês, meus amigos. Na liturgia clássica do cristianismo, os 3 sacramentos eram celebrados de uma vez só. Então, pode-se celebrar os 3 sacramentos de uma vez só? Pode. Você vai, por exemplo, fazer uma desobriga no interior, com a delegação episcopal, nada impede de celebrar os 3 sacramentos. Evidentemente que isso pode ser modificado de acordo com o caráter pastoral, ou seja, de acordo com uma determinação pastoral da diocese, do bispo, da igreja em geral. Na nossa igreja,
nós temos visto sempre como uma oportunidade melhor de catequese, de orientação espiritual para os cristãos, a separação dos 3 sacramentos da iniciação cristã, tá certo? Então a crisma vista também como algo com seu próprio carisma, com a sua própria essência. Quando mudou-se de uma vida nas cidades para uma vida no campo, o bispo não estava presente no campo. Criaram-se novas comunidades onde o bispo mandava presbíteros. Para não perder a unidade, é ele que celebra o sacramento da crisma. Surge a prática de batizar os bebês, não esperando pela noite de Páscoa. Então tudo isso vai levando o quê? A uma separação entre o batismo e a crisma. Então surgiu a consciência de um verdadeiro catecumenato. Como as crianças eram pequenas, queria-se o batismo assumido, surge a catequese de preparação para a crisma. Então a crisma vai ser uma etapa posterior ao batismo, né? A crisma vai se colocar a partir dessa distinção com as comunidades rurais, né? Com a ida do bispo, a visita pastoral e ele celebrando este sacramento de um modo especial, de um modo reservado. O que ocorre? Começa a haver uma preparação para este sacramento. A necessidade pastoral surge aí como um caráter preparatório para o sacramento da crisma. Os protestantes, no século XVI, negaram a crisma. Calvino diz que se trata apenas de uma catequese, através da qual os adolescentes podem afirmar a fé. O Concílio de Trento diz que se alguém não aceitar a crisma, seja excomungado. Então, aí os 2 extremos, né? A reforma e a contra-reforma. Um pouquinho da história da crisma, né? Um negando e o outro afirmando e tratando com pena de excomunhão aquele que negasse a crisma como um sacramento. Vejam bem, a crisma não acrescenta mais Espírito Santo, mais graça ou mais cristianismo. Tudo o que acrescenta é já da vivência da dinâmica batismal. Jesus Cristo acontece plenamente em cada um dos 7 sacramentos porque ele é o sacramento, ele é a igreja. Então uma pessoa, quando ela recebe a crisma, é como se ela chegasse à maturidade na fé. Nós temos essa visão hoje. Uma maturidade, um comprometimento maior. Uma reafirmação da sua fé já numa fase adulta da sua vida. Então, por isso que hoje o sacramento da crisma é ministrado normalmente nas comunidades na fase adulta da pessoa. Nada impedindo, no entanto, daqueles usos antigos permanecerem, ou seja, o uso dos 3 sacramentos, ou o uso do batismo, primeiramente, da crisma e depois da comunhão, tá certo? Não está errada esta ordem. Por favor, a ordem correta, inclusive, é batismo, crisma e comunhão, tá? A crisma tem a ver com a unção que se recebe, com o óleo, que é o óleo do santo crisma, um óleo preparado numa cerimônia especial, geralmente na celebração matutina da Quinta-feira Santa, quando o bispo e todo o presbitério, o clero da localidade, se reúnem para a missa da bênção dos santos óleos, também chamado missa crismal, missa do santo crisma, justamente por ser abençoado este óleo. No Antigo Testamento, este óleo tinha 3 caráteres. O caráter de unção real, tá? De unção profética e de unção sacerdotal. Então, o sacramento do óleo da crisma, ele se destinava exatamente a isso, né? A uma missão dentro dessa perspectiva. Eram ungidos para uma missão e essa missão era um besunto para que todos soubessem quem era o escolhido. Antes de uma pessoa ir para uma missão, antes de uma pessoa ir para uma guerra, antes de uma pessoa ir para algo assim, ela era ungida com este óleo, né? O santo crisma, um óleo unguento vindo da oliveira, acrescido de bálsamos, que deixam um aroma gostoso neste óleo. Este óleo, crisma, para nós, né, tem a ver com Cristo também. Por quê? Porque Cristo quer dizer o ungido. Então, o Cristo é o ungido do Pai. Então, no Novo Testamento, ele é ungido. E o crisma tem a ver com essa unção que nós recebemos de Cristo, a partir do seu ministério. Nós também somos ungidos de Deus, nós também somos alter Christus, né? Por meio dessa especificidade, por meio dessa unção que o Senhor nos dá a partir do seu sacramento. A especificidade do crisma. A unção na simbologia bíblica é rica de significados. Quais são os significados da unção? Primeiro, o óleo é sinal de abundância e alegria,
Purifica, que é a unção após o banho. Então é o sinal de purificação. Ele nos torna ágeis, que era a unção dada aos lutadores, aos atletas, aos que iam para a guerra. Então o óleo como sinal de agilidade, de destemor, de bravura. E também é sinal de cura. Amacia as contusões e feridas. Quando uma pessoa está ferida, coloca-se unguento, óleo, e dá beleza, saúde e força. Então, estas significações, elas estão contidas na Escritura Sagrada. Tá certo? O óleo com que se faz a unção no crisma tem bálsamo. É um óleo perfumado. Nós já falamos isso. A pessoa é ungida para deixar o cheiro de Cristo. A missão do cristão é espalhar o bom odor de Cristo. É o testemunho cristão. Então, quando você recebe o crisma, o santo crisma, o óleo do crisma, você está sendo ungido como alguém que está ali para dar um sinal de Cristo na humanidade. Então essa é a grande dimensão do sacramento da crisma. Sermos testemunho, darmos o nosso testemunho cristão diante do mundo, diante das pessoas, de que nós somos seguidores e vivenciadores da fé cristã. O batismo tem uma dimensão de entrada na comunidade. A crisma, o sacramento da crisma, ele nos torna testemunhas, ele nos mostra maturidade, ele nos dá o comprometimento para que a gente possa ser até mártir da fé. Então é importante isso. Enquanto o batismo tem uma dimensão de entrada, de porta dos sacramentos, a crisma tem uma dimensão de maturidade. Enquanto a Eucaristia nos nutre, nos fortalece, é como se fosse o alimento. Então, batismo é nascimento, Eucaristia é alimento, crisma é maturidade na fé, é crescimento. Nós estamos crescendo, nós estamos nos tornando maduros, prontos para proclamar, para construir novas comunidades, para testemunhar a nossa fé por meio da grandeza deste sacramento. Além disso, por meio da crisma nos é comunicado, a partir do ministério episcopal, os dons do Espírito Santo. A Bíblia nos enumera no Isaías, capítulo 11, versículo 2, os 7 dons. Quais são os 7 dons? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e santo temor de Deus. Estes dons, que são 7, têm um contexto de universalidade, totalidade e perfeição. Significa que nós nos tornamos plenos no nosso comprometimento, no nosso testemunho, na nossa fé. Nós nos tornamos maduros. Essa é a dimensão. Completos. Completude. O número 7 significa isso. Então, no sacramento da crisma, no nosso ritual, vocês vão ver o bispo invocando esses 7 dons. Ele invoca no ritual da crisma esses 7 dons para que eles venham para nutrir, para fortalecer aquele que recebe tão grande sacramento. Então isso é importante dizer para vocês. O sacramento, o bispo vai invocar isso quando ele vai fazer a imposição das mãos. Ele fala assim: Deus onipotente e sempiterno, que vos dignastes regenerar esses vossos servos pela água e pelo Espírito Santo. E ele faz menção ao santo batismo, não é verdade? E lhes outorgastes a remissão dos pecados, mandai do céu sobre eles o dispenseiro dos 7 dons, o vosso paráclito, o espírito da sabedoria e da inteligência. O povo diz amém. Do conselho e da fortaleza, amém. Da ciência e da piedade, amém. Enchei-os com o espírito do vosso temor e marcai-os com o sinal da cruz de Cristo para a vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Então ele invoca essa plenitude dos dons espirituais sobre a vida do cristão, tá certo? Então, os 7 dons do Espírito Santo são bem marcados nesta cerimônia da confirmação, cerimônia do sacramento da crisma. Aqui estão, tá? Os 7 dons nomeados e, digamos assim, para que serve cada um desses 7 dons? Está aqui, ó. Fortaleza é resistência, coragem e perseverança. Temor a Deus é parceria com Deus, respeito, prudência, humildade. Ciência é o conhecimento, é enxergar com os olhos de Deus, é a revelação dos pensamentos de Deus. Sabedoria, verdadeiros valores da vida, saborear as coisas de Deus, perceber o que é certo e o que é errado. A inteligência, a compreensão, o entendimento dos sinais da presença de Deus, é a vontade e a verdade de Deus. O conselho é a distinção do caminho certo, saber orientar e animar na fé. E a piedade é o sentimento de sermos amados como filho, agir como Jesus. Esses dons eles estão todos relacionados entre si.
você pode ver aí que há uma relação, que há uma conexão entre esses dons. Eles nos tornam mais capazes dentro da nossa vivência da fé. E é isso que o sacramento da Crisma faz. Nos torna mais capazes para vivenciar a nossa fé. Bom, vamos falar um pouquinho da liturgia da Crisma então. Liturgia da Crisma, o bispo é recebido dentro da comunidade, na visita pastoral, tá certo? É importante você preparar a comunidade para este momento, falar sobre o significado, sobre a importância, junto com a sua equipe de catequese, que você vai orientar, né? Eles vão preparar os crismandos, e nesse dia se recebe o bispo com grande solenidade. Bom, como é que é essa grande solenidade? É a visita pastoral. Você tem que colocar lá as crianças vestidas de anjinho, ornamentar a igreja, colocar um tapete vermelho se você estiver na igreja, né? Preparar, né, a liturgia bonita, geralmente a cor vermelha, a cor do Espírito Santo, né? O bispo vai ser recebido, ele vai estar com vestes corais, né? Quais são as vestes corais do bispo? Você recorda, não é verdade? Ele vai estar com um barrete, o solidel, com a sua mursa, se ele é o diocesano, né, com a batina frisada de vermelho, com o roquete por baixo, né, com a cruz peitoral. Então ele vai ser recebido na comunidade por todas as pessoas, pelos ministros, pelos coordenadores e pelo pároco também em vestes corais, tá certo? O pároco também vai estar lá com vestes corais, o padre, né, você, ministro do altar do Senhor, vai estar lá recebendo o bispo. O bispo vai receber uma caldeirinha com água benta, vai abençoar aquele povo, né? Vai abençoar as crianças, vai abençoar, e vai ser recebido, vai entrar solenemente na igreja, com muita festa, se houver foguetório, e aí vai de acordo com o costume da localidade. Se recebe o bispo nessa visita pastoral, com um canto, se você tiver um coral bonito, né? Prepara um canto especial, marcha da igreja, por exemplo, é um canto bacana para receber o bispo. Você recebe o bispo, ele vai entrando solenemente na igreja, né? Lá no altar está preparado os paramentos para a celebração da Santa Missa, né? Então vai estar o genuflexório, ele vai ajoelhar, fazer uma prece, depois ele vai ao altar, lá ele é paramentado enquanto o coro canta, depois ele faz os ritos iniciais da celebração da missa e vai fazer a celebração da liturgia da Crisma, geralmente dentro desta missa, no momento após a proclamação da palavra, geralmente após o evangelho, né? Ele vai fazer essa crisma e depois ele vai falar na homilia aos crismandos. Então, feita a recepção, invoca-se o Espírito Santo, Veni Creator Spiritus, ou um outro hino de invocação ao Espírito Santo, e a cerimônia da crisma propriamente dita está aqui. É uma cerimônia bastante curta, mas com muita espiritualidade, tá certo? Então, primeiro ele faz a invocação, né? Então ele invoca o Espírito Santo, né, para que o Espírito Santo desça sobre vós e que a virtude do Altíssimo vos livre do pecado. Aí ele vai fazer adjuntório, né? O nosso auxílio está no nome do Senhor, né? Ele vai fazer essa invocação, vai pedir os 7 dons do Espírito Santo, como nós já falamos anteriormente, que é a imposição de mãos. Depois você vai fazer a fila, a tradicional fila, os crismandos com os seus padrinhos. O padrinho com a mão direita sobre o crismando. Esse padrinho precisa ser já um crismado, ele precisa já ser confirmado na fé. Não pode ser padrinho de crismando uma pessoa que não é crismada, tá certo? Então é importante de te dizer isso. E esse padrinho vai estar junto com o seu afilhado. Geralmente é assim, funciona assim. O homem tem um padrinho, a mulher tem uma madrinha, tá certo? Eles vão em fila, com a mão direita sobre o ombro desse afilhado, o bispo vai ungir com o santo óleo e vai fazer uma unção na testa e vai dizer: fulano, né, o nome da pessoa, eu te marco com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai dar um tapinha no rosto. A paz de nosso Senhor esteja sempre contigo. A paz de Cristo esteja contigo. Então aí o crismando responde: e com vosso espírito. Então esse momento é o momento da unção do crisma e o toque no rosto. Por que o bispo dá esse tapinha no rosto do crismando? Porque esse tapinha recorda exatamente a preparação que esse crismando está tendo para ser um soldado de Cristo. Na Idade Média, por exemplo, os cavaleiros das ordens religiosas que existiam, né, as ordens sacras, lhes era colocada a espada sobre as espaldas. Então, esse toque da espada sobre as costas é exatamente o que se refere
esta bufetada, esse pequeno tapa, né, não é um tapa forte, é um tapa fraco no rosto do crismando para significar que ele se torna um soldado do exército de Cristo a partir deste sacramento. Depois o bispo, né, faz a confirmação. Confirmai, Senhor, o que operastes em nós do alto do templo da vossa Jerusalém celeste. E aí ele faz o confirma hoc, que é a confirmação. Exatamente isso. Confirmar esses dons recebidos. Faz a oração, né, faz uma oração que fala exatamente sobre este sinal da cruz e o que ele transmite, esse crisma da salvação, e faz a bênção sobre todos, né? Geralmente essa bênção, se for dentro da missa, ele abençoa no final. Se não, ele abençoa também. Normalmente ele diz que o Senhor vos abençoe do alto de Sião para gozardes dos bens de Jerusalém em todos os dias da vossa vida e possuídes a vida eterna. Amém. O bispo sempre ali com as suas insígnias, né? Báculo e mitra, né? Para significar vamos dizer assim, a plenitude do seu ministério episcopal que ele está celebrando nesta liturgia da Crisma, tá bom? Nessa liturgia do sacramento da Crisma, tá certo? Vamos falar um pouquinho então no final, vamos fazer o fechamento dessa aula de hoje, muito interessante, por sinal, sobre Crisma, né? Dá para aprofundar muita coisa, mas eu quis só dar uma pincelada geral para você sobre o sacramento da Crisma. O sacramento, o ritual do sacramento está no nosso livro pontifical da Igreja, tá certo? Então, pontifical é que traz todos os elementos. É importante que você tenha na sua comunidade o missal, o pontifical e o ritual, o ofício, né? Que são os livros da Igreja, tá certo? Você tem que ter esses livros com você, aí na comunidade, para que você possa participar com plenitude dos rituais da Igreja. Então, a celebração do Crisma não pode ser um fato isolado na vida eclesial no caminho da fé. Tanto como os demais sacramentos, a confirmação não é pontual, ela abre uma fonte para sempre, mas é preciso beber dela. Confirmar os leigos e depois não os colocar em situação de responsabilidade na igreja é o mesmo que não os ver livres e responsáveis, é não saber o que se faz. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que o sacramento somente realizado com um ato simbólico, ou o sacramento até para, sei lá, usufruir algum dinheiro, ganhar algum dinheiro com isso, perde a sua dimensão espiritual. Lembre-se que vender sacramento é um ato ilícito, se chama simonia. Então nós temos que ter esse cuidado para fazer da nossa crisma não algo assim esparso no tempo da igreja, mas um compromisso de fé, um chamamento para a comunidade, para as pessoas que recebem este tão importante sacramento. O sacramento da crisma é um sacramento de fase adulta do cristão. Para nós, hoje, ele tem essa conotação. E nós não podemos perder de vista isto dentro das nossas comunidades, tá ok? Entender o significado do sacramento da crisma? Espero que sim. Mas existem muitos outros materiais aí complementares para fazer com que a gente possa ter mais clareza sobre a importância deste sacramento. Eu quero que você estude com atenção o material complementar que está aí, tá? Um material antigo, inclusive do professor Antônio Coelho, né? do bispo Dom Antônio Coelho, que traz a especificidade sobre o sacramento e também esse passo a passo dos ritos, tá certo? Esse material é antigo, mas ele ainda nos serve para uma reflexão, tá bom? Faça as questões, organize seu tempo, faça as questões, faça seu questionamento também no espaço de comentário das aulas, como eu sempre tenho pedido. Não deixe de comentar as aulas, tá certo? Porque isso nos torna, isso faz com que o nosso aprendizado ele aconteça e cresça de uma forma mais enfática, tá certo? Faça a sua parte, organize seu tempo, né, e vamos em frente, né?